Estamos de volta no Ação e Reação nesta quinta-feira chuvosa na Baixada Santista, com muita alegria. Hoje, dia 5 de setembro de 2019, né? Tempo chuvoso aqui na Baixada Santista, você vê o prédio da Receita Federal ali, a nossa gloriosa fita azul, a Portuguesa Santista, né? E aqui em frente, o maior time do mundo, o Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube que teve a demissão da técnica Emily, se demitiu nos vestiários após a derrota nos pênaltis para a Ferroviária, se demitiu no vestiário e falou mal do presidente, falou que o presidente falou, por que essa mulher não escala a Marta, tal, mas eu acho que é um pouco de folclore também. Estão pegando muito no pé do presidente também, que ele quer mudar o distintivo, tal, né? Pô, outro dia eu falei, não quer mudar o distintivo, ele só quer pôr uma coroa, calma, o distintivo está preservado. Eu, se sou ele, põe a coroa do outro lado, põe 3 estrelas de campeão da Libertadores e põe 2 de Mundial em cima. Então ele ficaria com 5 estrelas que os times estão colocando Libertadores, eu colocaria também. Colocaria 5 estrelas, 5 estrelas de 3 Libertadores, 2 Mundiais, deixava espaço para a terceira estrela já, e também colocava a coroa do rei ou na manga ou na coisa. Eu acho que o time que teve o Pelé com 1.300 gols, né? Eu acho que tem que ser reverenciado. Eu também tenho aqui hoje a triste notícia, né, que o goleiro Andrade, o argentino Andrade, bom goleiro, primeiro campeão, goleiro campeão do novo Campeonato Nacional com o Vasco da Gama, né? O Vasco que completou mais de 100 anos há poucos dias, né? O Vasco da Gama, o goleiro Andrade, que foi o goleiro que ficou famoso porque tomou o 1000º gol do Pelé de pênalti no Maracanã, né? Uma outra notícia triste também é que o Danilo, de 30 anos, né, estava lá na festa da filho do Cafu, do campeão Cafu, do que levantou a taça do Penta, né? O Cafu, que tem um monte de organização social, tal, estava em Alphaville comemorando a festa, o aniversário da irmã, né? Ele é um dos 3 filhos do Cafu, do glorioso Cafu, e na verdade ele teve um problema cardíaco e quando chegou no hospital faleceu. O nosso Danilo, com 30 anos, filho do pentacampeão Cafu, né? Ele que eternizou a mulher, a Regina, quando levantou a taça e falou que amava a mulher, a Regina, né? Então eternizou também a mulher. O nosso glorioso Cafu, que levantou a taça do Penta, perdeu seu filho de 30 anos. Deve ser difícil para um pai, né, perder um filho, né? O pai sempre nunca pensa nisso. Então, solidariedade aí à família do Andrade, goleiro, e também do Cafu, né, pela essa perda, né? O Maradona volta a treinar um time na Argentina, meu Deus do céu. Vamos falar hoje também sobre drogas no Canal 1, a questão daquela faixa de gás ali na rua... Naquela rua que passa o VLT, daqui a pouco nós vamos ver o nome da rua aqui, tal, é a rua Euclides de Campos, né? Euclides de Campos, lá no VLT, né? Aquela questão que nós vamos debater isso, vamos falar sobre saúde também. Eu estou aqui com Douglas Gonçalves, meu amigo, jornalista, radialista, o homem é fera, que já foi vereador, né? Eu não posso falar mais ex aqui, porque aí falam que é ex-criança, ex-bebê e tal, então calma, não posso falar mais ex. Mas quem não conhece o Douglas Gonçalves, pode ter alguém de São Paulo, do Rio de Janeiro, que esteja vendo o programa. O Douglas Gonçalves foi vereador aqui na Câmara Municipal de Santos, é um radialista aí de 5 costados, também jornalista. Queria agradecer a presença aqui hoje, Douglas. Filete, antes de mais nada, eu que quero agradecer o convite. Você é um grande amigo e quando a gente vem a um programa que contribui com a região metropolitana, nos temas tão importantes que você já elencou alguns deles na abertura, isso é importante, né? Porque a função de informar, a sua função, a minha função, são funções fundamentais. Até porque aqui, como no trabalho que eu procuro exercer, não tem fake news. A gente procura falar a verdade e com espaço para o seu público poder participar. É assim que a gente promove o jornalismo correto e imparcial. Antes que meu amigo Nelsinho Rodrigues fala que a cadeira à minha direita, né, à esquerda de você, telespectador, está vazia, é o nosso jornalista Guto Brito, que está no trânsito, Nelsinho. Ontem nós tivemos a falta do Marcelo Coelho, né, mas ele confirmou e faltou, então acontece. Eu fiz um programa, acho que razoavelmente bom, com o Chagas, falamos de reformas, da Previdência, pontos de vista, tá, um tema que eu também estudo e tal, então foi bacana. Infelizmente o Marcelo Coelho teve algum problema, não pôde vir, né, e infelizmente o programa ao vivo é assim, né, tem um convidado, tá, não dá para eu fazer monólogo aqui, entendeu? Não dá pra fazer. Já fiz um programa por 10 minutos, que não tinha convidado e todo mundo falou que estava subindo, eu fiquei 10 minutos aqui enrolando. Mas normal, mas não dá para fazer sempre, né? E como nós não temos mais o futebol aqui, o esporte, a gente sempre tenta nos dias do esporte, porque tem o pessoal do Paulo Alberto, meu amigo Paulo Alberto, que vê o nosso programa na continuidade. Então capitão. A gente passou da Emily, que pediu demissão e tal. E ontem, que coisa, hein? O Atlético ganhou do Grêmio, o Grêmio ganhou de 2-0 do Atlético lá,
e o Atlético ganhou de 2-0 na Arena, lá no Paraná, né? Isso. E depois nos pênaltis tirou o time do Renato Gaúcho da Copa do Brasil. E o Renato Gaúcho ficou murchinho, ele sempre tem... Eu gosto do Renato Gaúcho. Bom treinador. Né? Inclusive desde quando ele jogava entre vários times no Vasco, né? Vasco, Flamengo, Grêmio. Exatamente. E ele é um técnico que tem um perfil sério. Não que os outros não tenham, mas a gente observa no Renato Gaúcho uma pessoa durona, firme. E eu, sinceramente, se você me perguntasse antes do jogo, eu diria, esse daí o Grêmio vai levar. E não foi o que aconteceu, né? Ou seja, surpresas existem no futebol. Agora, o que não é surpresa foi a demissão da técnica Emily, que fazia um belo de um trabalho no feminino do Santos Futebol Clube, mas com muitas dificuldades. Dificuldades porque dá a impressão em toda a agremiação, Filete e amigos do Ação e Reação, que é só o time profissional que tem a vitrine, os outros não. Os outros são apenas um detalhe. E não, a gente vê o papel que o Santos feminino desempenhou e conquistou no ano passado, sem um patrocinador, entendeu? Tiveram que ficar alguns períodos até no aeroporto esperando vir o avião para poder trazê-las. Ou seja, tudo isso um desgaste e mesmo assim acabaram trazendo a vitória e levando o nome do Santos Futebol Clube. Agora, com relação a certas críticas que ela pode ter sido proferidas ao atual diretor, o presidente do Santos Futebol Clube, isso tudo é uma questão até de averiguar, de saber se procede ou não. Sim. Eu sou o Santos Futebol Clube, meu amigo Eduardo Filete, você sabe disso. Acho que o Santos tem muitos problemas a serem resolvidos, mas enquanto vai tudo bem no campo, as pessoas parecem que elas são pouco mais otimistas. Eu procuro ser realista e vamos aguardar também agora a final que nós vamos ter na Copa Brasil para saber de fato quem será o campeão. E triste apenas é que não vai ter... Atlético e Inter, né? Triste apenas que não vai ter um time de São Paulo, né? Exatamente. Bom, hoje é dia 5 de setembro de 2019, é dia da Amazônia. A Amazônia que está sendo discutido. 57% da Amazônia é brasileira, né? Tem a Amazônia boliviana, tem a Amazônia da Guiana Francesa, mas 57% é brasileira. Quando fala da Amazônia, não é só do Brasil, tem outros países que também têm a floresta amazônica. A maior parte está no Brasil, com reserva de nióbio, que essa reserva dá para a gente resolver o problema da nossa pobreza aqui. Tem que explorar bem, né? E se livrar desses mecanismos internacionais que não deixam, né? Também é dia do oficial da farmácia, um profissional aí do farmacêutico, né? Oficial da farmácia, hein? Termo antigo, hein? Dia da raça brasileira, parabéns. Dia do irmão, os irmãos têm que se respeitar mais, né? No mundo a gente está vendo tanta coisa, mas ainda existe uma irmandade, né? Seja nos irmãos, seja na maçonaria, no Rotary, seja com os amigos, seja, né? Até na religião. Até na religião, né? O cristão, ele tem essa responsabilidade de respeitar os irmãos. Agora, a gente vê tanta coisa com o irmão também, aquelas coisas que a gente vê, né? Que a gente fica até preocupado. Até em família. Até em família, é bem preocupante essa questão, né? Mas é tudo questão da ética, do caráter e tal. Hoje também, 60 anos da República Bolivariana, né? Que Fidel Castro tomou do general que ditador lá, que era cunhava para o lado americano, né? 60 anos, um país que tem muitos universitários, que tem uma medicina até que atende a todos, mas que tem 91% de pessoas na pobreza, né? Então, tem que discutir essa questão do comunismo, né? Onde você é servido num bar e a pessoa é formada em turismo. Você não pode confundir Cuba com Bolívia. Não, é República Bolivariana de Cuba, né? Então, mas a Cuba em Cuba, né, que é um país bonito, né, um país com praias maravilhosas, mas totalmente pobre. Mas que o povo é pobre, né? Então, realmente tem aquelas coisas bonitas, você vai lá, você vê os carros antigos, você vê as praias, você vê a população. O povo não reclama não, viu? O povo é orgulhoso. Porque quando você pergunta para o povo assim, principalmente os mais antigos, os jovens reclamam, mas os antigos, eles falam, não, o Fidel Castro, lá com o Che Guevara, tiraram o americano daqui e tal, eles têm um orgulho. Eles têm um orgulho, né, dessa questão, tal. Eles contam do Fidel Castro, que ficou na Sierra lá, preparando o exército para... Então eles contam, eles têm orgulho, porque eu conversei com muita gente e eu perguntava para as pessoas, né? E alguns tinham fotografia do Fidel Castro, que era um cara popular, que beijava as pessoas na rua. Os discursos dele é de 2, 3, 5 horas. Exatamente.
Outros falavam do Che Guevara, que era um guerreiro, mas a molecada mais nova, essa molecada que está com uns 20, 25 anos, não gosta do regime, que já está querendo ficar um pouco americanizado, né? E a prova disso que o presidente anterior ao Donald Trump, que foi o Obama, ele que chegou a visitar Cuba, depois de não sei quantos anos, acho que depois que praticamente Cuba se tornou independente dos Estados Unidos, foi a primeira vez que um presidente foi visitar Cuba, fazendo com que houvesse uma retomada, talvez, né, de uma união entre Cuba e os Estados Unidos, que eles pudessem ter aí uma união e talvez trazer um pouco mais de desenvolvimento para Cuba. Agora, a parte do o Trump já cortou, por exemplo. Não, o Trump é diferente. Tem gente que tem coisas em Cuba e manda dinheiro americano, dólar para Cuba. Existe muita gente que transfere dólar. Você tem um filho estudando em Cuba, você tem uma ex-mulher, você foi na época da Revolução e você voltou para os Estados Unidos, mas deixou algum familiar, alguma coisa lá tal. Tanto que tem mansões lá, mansões que são ocupadas por caseiros, né? Você vê mansão lá, às vezes com coisas que não são comuns, com varal na frente da casa, sabe por quê? Porque são os caseiros que ali estavam e como as pessoas mudaram, foram embora, deixaram aquelas mansões para os funcionários cubanos, e os funcionários moram ali, né? Então, é engraçado, e tem essa questão mesmo que você falou, é uma questão é um país bonito, né? É um país que se reinventou, né? Eles tinham muitos carros antigos e hoje eles deram aquela reformada nos carros, né? Os mecânicos de Cuba são muito bons, né? Porque eles conseguiram transformar todos aqueles carros a gasolina em diesel, né? Para que pudesse, então eles trocaram aqueles motores, peças que eles não conseguiam, eles foram fabricando as peças, então é um povo criativo também, né? E é bom deixar bem claro também que o Mais Médicos, que era um projeto do governo federal, na época então dos governos do PT, tanto do ex-presidente Lula, que está preso, e da ex-presidente Dilma, né, que sofreu impeachment, eles foram os idealizadores do projeto Mais Médicos, onde a maioria dos médicos, que é a sua área, né, você como médico veterinário, era justamente de médicos de Cuba. O único problema é que parece que 70% do salário que eles tinham aqui no Brasil, eles eram obrigados a devolver para o governo e ficavam com só 30% do salário para tentar sobreviver. Algo que mudou quando o presidente assumiu, o presidente Jair Bolsonaro, em janeiro deste ano. E a questão do Porto de Mariel, se você conversar com qualquer pessoa de Cuba, ele fala, o Porto nós pagamos mandando médico para vocês. Eu falei, vocês têm que mandar muito médico, né? Que cada médico é $3 mil, $1.000 para o médico, $2 mil. Quantos médicos vocês mandaram para cá? 1.000 médicos? Pô, então dá quantos por mês? $2 mil para cada médico, são 10 médicos dá $20 mil, 100 médicos dá $200 mil e 1.000 médicos dá $2 milhões. Pô, mas quanto custa um porto? Mas eles falam que eles pagaram com médico. Talvez, né? 2 milhões por mês, talvez eles possam ter pago com muitos meses que ficaram aqui, eu não sei quanto que gastaram no porto, mas eles falam que o Brasil só pagou um pouquinho no porto. E eu acho que isso daí ainda vai ser colocado para os brasileiros, que justamente foi através do financiamento do BNDES. Sim, né? sim. Então a gente precisa saber, porque o que nós ouvimos e nós lemos, Filete, é que justamente muitos desses empréstimos foram feitos em tempo recorde e sem exigências de alguns documentos. É o caso do novo, eu não me lembro o nome, do novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que assumiu, e uma das funções dele é justamente de abrir essa caixa preta do BNDES para saber a quantidade de dinheiro que foi emprestado justamente para países estrangeiros, né? E como que foi feito Segundo tudo isso. o doutor Soles Crack, nós não emprestamos dinheiro para Cuba, nós emprestamos dinheiro para a OAS, para o Odebrecht, para as empresas que construíram lá. Por exemplo, nós emprestamos dinheiro para a empresa construir lá e Cuba pagar a empresa pagar a gente. O Brasil, no caso. Sim. Então, ele diz que o dinheiro não foi emprestado para Cuba, e sim para a empresa que se capacitou em Cuba. Então, eu quero montar um hospital em Cuba. Aí eu peço dinheiro, eles me dão dinheiro, eu monto o hospital em Cuba, e com o dinheiro do governo cubano eu vou pagando o empréstimo. Parece que é mais ou menos isso. Não, parece que não foi direto assim. Cada um fala uma coisa, né? Mas tem que abrir essa caixa preta. Mas foi para Cuba. O empréstimo foi para Cuba. Foi para um investimento em Cuba. Em Cuba. Um país cubano, sim. Entendeu? Então, como nossos portos estão muito bons, a gente tem que investir fora, né? Já estamos sobrando aqui mesmo, né? Você falou, Filete, que hoje também é o dia do oficial de farmácia, e você sabe o que me causa estranheza, é que na semana retrasada, quem esteve aqui foi o Tribunal de Contas do Estado, justamente fazendo uma fiscalização nas secretarias de saúde de 7 dos 9 municípios da nossa região. E o que mais me deixou estarrecido ao ver o relatório do Tribunal de Contas do Estado é que várias farmácias não tinham sequer
um farmacêutico. É o caso, vamos supor, de Cubatão e de Bertioga, para pontuar 2 cidades, não tinha um farmacêutico e quem atendia era uma recepcionista. Você concebe isso? Municípios importantes da nossa região. A farmácia da prefeitura, é isso que quer dizer? Exatamente, da prefeitura, que não tinha um farmacêutico. E quem que atendia? Era uma recepcionista. E é óbvio, quando você recebe uma receita que é prescrita por um profissional da área da saúde e você vai na farmácia, doutor, esse medicamento, esse componente, será que ele dá dor de cabeça? Será que ele tem algum tipo de... Eu não posso tomar, vamos supor, eu não posso tomar você acha que é uma dipirona. E com todo respeito, você acha que é uma recepcionista que vai falar? Não, é um farmacêutico. Olha, isso aí tem um componente... só se for uma recepcionista, lógico que não é a função dela, de muitos anos lá com farmacêutico. Aí a pessoa acaba tendo uma certa noção, né? Agora, sempre é bom ter um profissional da área para que ele possa abalizar mesmo. É aquela coisa, né? Às vezes o médico receita um remédio e às vezes o farmacêutico também não tem, mas não tem tanta autoridade para descredenciar, né? Sim. Mas às vezes é um remédio que tomou a filha, eu não sei como é que funciona, né? Mas realmente... Mas tem que ter um profissional. Sim, sim. A gente está falando das prefeituras aqui da nossa região, como de todas as prefeituras do Brasil. Há necessidade de você ter um profissional para que ele possa tirar as dúvidas, né? E o Tribunal de Contas acabou observando muitos problemas, ou seja, remédios que tinham 5 dias para vencer na cidade de Cubatão, prateleiras todas enferrujadas, salas mofadas onde tinham o armazenamento desses medicamentos. Tudo isso, Filete, para quem? Para a população. Tem cara que diz que o remédio dele não vende, se só empata, né? Então, porque é complicado, né? Mas isso aí é dinheiro que é comprado através do governo, né? Do dinheiro público, do nosso dinheiro, entendeu? Dá a impressão, às vezes, que algumas coisas que o poder público faz pelo público, que é de todos, parece que é um favor, né? Olha, estamos enviando aí para sua cidade uma emenda ou uma ajuda de custo. Parece que é um favor. Não, isso tudo é dinheiro público, é dinheiro nosso, é de todos, né? Então, eu quis só pontuar esse assunto, porque a gente sabe o quanto que as pessoas necessitam, às vezes, de medicamentos, né? Recentemente saiu até uma entrevista no Jornal Tribuna, falando que as pessoas que têm esclerose múltipla estavam com dificuldades de obter o medicamento. E a gente, você sabe mais do que eu, porque você é um profissional... Às vezes tem uma outra prefeitura vencendo lá, né? Exato. Como não tem esse intercâmbio, é complicado, E isso né? porque nós estamos numa região metropolitana. E se a pessoa depende daquele medicamento e ela não toma depois do prazo, pode agravar o quadro clínico dela e piora, né? Isso tudo... A questão da saúde, eu acho que você sempre debateu aqui no Ação e Reação, Sim. E parece que é um problema que se perpetua, né? E a gente não consegue, as autoridades não conseguem dar respostas ao anseio da população. Mandar um abraço para o meu amigo Milton Gonçalves, que é irmão do Douglas Gonçalves, também meu amigo. Outro dia eu estive lá em Praia Grande, no Ivo da Cap Legal, né? Ivo Morgante. Ivo Morgante, um abraço para o Ivo Morgante, faz um programa muito bacana, eu tive o prazer de ser entrevistado por ele. E lembrando que o nosso programa está aqui, ao vivo, às 13h15, todos os dias, de segunda a sexta, também com reprise ou reapresentação, às 23 horas e à 1h da manhã. Sábados e domingos, os programas da semana, às 9h, às 20h e à 1h da manhã também. Sábado e domingo, as reapresentações também, né? Então você que está no ao vivo já sabe, você que é assinante do canal 8 da NET, 11 da NET, 8 Vivo Fibra, está acompanhando a gente, ou também pelo www.tvcomsantos.com, já sabe, pergunta para o Douglas Gonçalves e também para o Guto Brito, que está chegando aqui para o segundo bloco, por 13, para quem está fora de Santos, 99711-5545. O programa é seu, ele é feito para você, e você sabe, você manda a sua pergunta e nós passamos para os nossos convidados. É muito rápido e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos.
Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, a ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco, visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio Aesp Odonto. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. De volta hoje, no dia 5 de setembro de 2019, agora chegando o Guto Brito, jornalista e apresentador, que ficou preso aí no trânsito, para a transpiração do Nelsinho. O Nelsinho fica chateado quando a mesa fica vazia e tal. Falei, calma, Nelsinho. A dona Dilma Rodrigues, a mãe dele, já é mais calma. O Nelsinho fica nervoso, mas o cara tem contratempo. Enquanto isso, eu fiz um bate-bola com o Douglas Gonçalves aqui. E o Guto vai ver a representação à noite, vai ver o bate-bola aqui. Boa tarde. Guto Brito. Boa tarde, Filete. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, Tudo bem, Douglas Guto? Gonçalves, companheiro de profissão. Nossa, esse é jornalista bom. Quanto tempo, né? E eterno vereador aqui em Santos, né? Trabalhou na Câmara. É um grande prazer estar na bancada com Obrigado, você, Douglas. Hoje tem matérias nos jornais aqui da região, né? Sobre aquilo que a gente chama brincando, é lógico que é brincadeira, né? Como eu falava que o Guto Brito Bolsonaro, tudo brincadeira aqui, não leva a sério não, tá? Então, sobre a faixa de Gaza, né? Que é ali na rua Euclides de Campo, lá no VLT, né? Porque ali é uma vergonha para a cidade, né? Para as cidades, para Santos e São Vicente, é uma vergonha
que nós, sociedade, Rotary, maçonaria, Lions, polícia militar, todos nós não consigamos evitar que uma passagem que é nossa fique ocupada por marginais, por moradores de rua que não são marginais, mas por marginais, por drogados e por traficantes. É uma perda para a sociedade, né? Convoca o exército, não dá, liga para o capitão, nós temos um problema aqui em Santos gravíssimo, nós estamos querendo esconder, mas vamos chama o exército, tira, põe grade, não sei, dá um jeito e tal, mas é impossível você passar na VLT, o cara pôr pedaço de pau, ter aquilo lá, isso aqui não existe, né? Ah, mas o Dória fez em São Paulo, mas pelo menos ele fez. Pelo menos nós aqui e tal, e eram 20, 30, agora já tem mais que 150, né? Então, mas não, não estou falando nada, querido. Foi matéria da capa da tribuna de hoje, capa de Diário do Litoral e tal. Não sou eu que estou falando, né? Não, tal, a gente só está reproduzindo aqui. Guto Bristo, essa questão aí dos moradores de rua e essa questão pior ainda daquele local onde os caras estão cheirando crack, fumando crack na cara dura, né, e a sociedade, infelizmente, olhando e a coisa aumentando. Boa tarde mais uma vez, obrigado a você, telespectador, pela audiência. É um problema que todo mundo conhece, todo mundo que passa ali vê, mas todo mundo fecha os olhos, né? O que acontece é que a gente já chegou, como eu já falei aqui várias vezes, a gente chegou num ponto que não dá mais para meias medidas. Tem que ser radical. Tinha que ter uma base da Polícia Militar ali, uma base da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda Municipal, né? A gente, é até importante o Douglas estar aqui, que foi vereador, a gente discutir essa questão do armamento da Guarda Municipal, que foi aprovado já em primeira discussão pela Câmara de Santos. É importante a Guarda estar armada, porque tem uma segurança a mais. A Guarda Municipal é a nossa Polícia Municipal, é quem vai dar o primeiro atendimento ao munícipe, é quem o munícipe conhece, depois vai trabalhar em parceria, claro, com a Polícia Militar, mas ali a gente sabe que tem que ter a presença constante da Polícia Militar. E uma outra questão, quem está usando droga tem que sair dali. Não adianta mais passar a mão na cabeça, seja ele dependente químico, né? Na minha época era viciado, agora tem que falar que é dependente químico. Na minha época era mendigo, agora é morador em situação de rua. Quer dizer, muda-se o nome, mas o problema continua e maior ainda. Então, as nossas autoridades, e eu falo isso, a gente pode até chegar em outros assuntos, mas tudo é uma questão de metropolização. As coisas têm que ser discutidas pelos prefeitos da região, porque não adianta, não tem uma barreira de concreto ali entre Santos e São Vicente, que o prefeito de Santos vai até o muro, não é Berlim, na época da Guerra Fria, que tinha um muro ali dividindo fisicamente. Santos e São Vicente, por exemplo, ocupam a mesma ilha, então os problemas são compartilhados e as soluções têm que ser compartilhadas também. Então, enquanto os prefeitos não sentarem e eles não deixarem de olhar o próprio umbigo e o próprio ego para trabalhar em prol da população como um todo, os problemas vão continuar e vão aumentar. Porque o crime organizado, o nome já está dizendo, ele é organizado. Então ele se organizou de uma forma que, se as autoridades também não se organizarem e não atuarem em frente ampla e conjunta, o problema só tende a aumentar. E o maior prejudicado quem é? O cidadão que paga o seu imposto, que fica prejudicado no direito de ir e vir, porque ali é um problema de ir e vir, é um problema de consumo de drogas, é um problema de saúde pública, é um problema de segurança pública, e a gente paga o imposto justamente que é para ter segurança, para ter saúde, para não ser abordado por cidadãos que nem esse nome merecem receber, porque eles querem dinheiro para comprar droga. Todo mundo sabe que ali tem droga, que ali tem crime, que ali os caras dormem dentro do túnel e nada é feito. Então, todas essas pessoas que não pagam imposto, que não exercem a sua cidadania, prejudicam quem é o verdadeiro cidadão, que trabalha, que a duras penas paga os seus impostos, mas não tem ali garantido seus direitos básicos. Você sabe, Guto, você pontuou muito bem sobre vários problemas. E aí eu quero colocar dois culpados, com todo respeito. O primeiro culpado é a Prefeitura de Santos. Por quê? Porque existe uma Secretaria de Segurança Pública, existe um comando da Guarda Municipal, existe a Secretaria de Assistência Social, existe a Secretaria de Saúde, ou seja, deveria existir um projeto para tentar minimizar esse problema. Quando você citou a atitude que o Dória, quando o prefeito de São Paulo teve em tentar acabar com a Cracolândia, ele não acabou, ele simplesmente fez com que ela aumentasse as suas ramificações, porque se espalhou, entendeu?
Esse é o relato de pessoas que moram em São Paulo e que viram que só foi um programa de marketing, né? Que não teve resultado. Agora, esse problema tem algo que eu não entendo. Por que a Câmara não faz uma cobrança sistemática para que a administração, porque esse é o papel da Câmara, de cobrar o Executivo, para que eles tenham uma atuação mais eficaz neste problema pontual? Uma das coisas que eu não entendo até hoje, Filete, Guto e amigos do Ação e Reação, ali em frente à Igreja de Baré tem um micro-ônibus de uma campanha federal que é do crack é possível vencer. E ali não tem problema de usuário de droga. Por que esse micro-ônibus não está no local ali correto, como brincando, o próprio Filete falou que é a faixa de Gaza, que fica ali do lado do Clube dos Ingleses, por exemplo? A população do entorno, Guto, tem dificuldade de vender as suas casas porque não consegue morar ali. O próprio VLT tem que reduzir a velocidade para não atropelar um morador em situação de rua, que você citou muito bem. Ou seja, o problema existe. Quando eu falo e culpo a administração, é porque toda a administração, toda a prefeitura tem que saber dos problemas que ela tem e dar a resposta à população. Somente isso. Alguma coisa precisa ser feita. Eu vou mais longe. Tem gente que fala assim, mas a gente não pode internar compulsoriamente essas pessoas, porque a lei não permite. Tudo bem, façam um cadastramento dessas pessoas, veja de onde elas vieram. Talvez algumas querem até ser repatriadas. Outro dia, numa dessas forças-tarefas, Guto, tinha lá um foragido da justiça. Ou seja, então ele tem que estar preso, porque ele é um foragido da justiça, entendeu? Pega esse pessoal, monta aí um grupo para fazer uma frente de trabalho, para varrer as ruas, para pintar o meio-fio, alguma coisa, para que eles tenham um salário mínimo, isso é um mínimo. Por exemplo, alternativas existem. O que dá a impressão de, isso não tem jeito, isso não tem jeito. Para que nós elegemos os vereadores? Para que nós elegemos um prefeito? Para que nós temos secretários? Para que nós temos políticas públicas? Para que nós existimos dentro de uma sociedade, de um município, e são mais de 5 mil no Brasil? Para ter uma resposta. E eu deixo uma pergunta no ar. Por que algumas cidades não sofrem com moradores em situação de rua, mas outras sofrem muito mais? Ali, Douglas, você falou esse final seu foi brilhante e você tocou num assunto, vereadores. Por que os vereadores não vão? Eu não vejo vereador andando na rua, salvo agora que é véspera de eleição, que já começou, que está todo mundo fazendo vídeo na internet. O Fabrício fez um vídeo lá, né? Tudo bem, Filete, mas resolveu o problema? Não resolveu. Não resolveu. Com todo respeito ao vereador Fabrício. O Douglas também não conseguiu resolver o problema do Supercê do Boqueirão. Senhores, mas espera um pouco. Ele mora no Supercê do Boqueirão ali perto, todo morador apertava o Douglas, todo mundo gosta dele ali no Boqueirão, e ele não conseguiu resolver aquele problema da noite. O vereador não vai fazer nada sozinho, Filete, mas eu quero falar. O vereador, ele serve, e a função dele primordial é fiscalizar o executivo. Sim. O Douglas falou, eu falei, o executivo está falhando. Então o vereador, ou melhor, a Câmara, tem que fazer como o coletivo, os 21 tem que ir lá, os 21 tem que ir lá. E não precisa ir só a prefeitura, porque o vereador tem poder. Vamos lá, o vereador não tem uma equipe, não tem os assessores? Sim. Vão lá, conversem com as pessoas, fiquem lá até resolver o problema. Porque é fácil você ir lá, mostrar e depois falar lá na Câmara e tal, cobrar alguma... E aí você, já fiz a minha... Não é. Não. Tem que resolver. E o Douglas foi brilhante mais uma vez. Por que tem cidade que não tem problema com morador de rua e Santos tem? E São Vicente tem? A gente está falando em Santos particularmente porque nós estamos falando da realidade de Santos. São Vicente também tem um outro assunto, dá um outro programa. Por que a gente não consegue resolver? E são sempre os mesmos lugares. Gruta da Santa... Silva Jardim, em frente à Hospedaria dos Imigrantes, ali as ruínas, mas o governador Alves, né, claro que é, Filete. Tem que pressionar o executivo. Então, mas se o vereador todo dia passar lá, fazer o vídeo, colocar na internet, falar na sessão da Câmara, ele vai fazer um barulho. Se ele for à tribuna, propor soluções, se ele for ao Diário do Litoral, se ele chamar a imprensa, porque aí a imprensa também tem que jogar do lado da população. Porque o seu governador Alckmin prometeu ali uma USP, né? Na Hospedaria dos Imigrantes,
Está lá, prestes a cair. Exatamente, já construiu o prédio da FATEC. Está na mão dos craqueiros ali. Outra coisa, embaixo do viaduto, na entrada ali, o viaduto do acesso a Martins Fontes. Um monte de gente consumindo droga ali. Quer dizer, eu que não tenho mandato, sei. O Douglas, que também agora não tem mandato, sabe. A população sabe. Todo mundo sabe. Por que já não vão lá? Mas aí que tá. Douglas, eu sou a favor tem que montar um posto físico. Você só consegue afugentar essas pessoas ocupando fisicamente o lugar. Porque não adianta ir lá, porque os caras sabem, vai lá o consultório na rua da Secretaria de Saúde, que tira leite de pedra, a equipe da Secretaria de Saúde tira leite de pedra. Vai lá o consultório, fica lá. Quando eles vão embora, os caras voltam. É o gato e o rato. É uma coisa tão primária, gente, que dá até vergonha. Agora, o Guto, só aproveitando, como o Filete pontuou rapidamente com relação ao Supercentro, eu criei e consegui ser sancionado através do prefeito a Lei do Silêncio. A Lei do Silêncio foi criada por mim. Só o que não aconteceu, muito boa lei. É bom deixar bem claro ao seu público, é que não houve uma efetividade por parte da prefeitura em colocar a lei em prática. Porque existem várias leis, amigos da Ação e Reação, mas se ela não for efetivada, se não houver uma cobrança, se não tiver uma força política, ela vai ficar simplesmente ali de lado. E o que diria... Mas você tinha uma cobrança, você foi para cima. Conseguiu convencer os vereadores do problema, foi para o executivo, batalhou, aprovou. Mas não fizeram os mecanismos para coibir aquilo. Fizemos até uma audiência pública, inclusive o Marcelo Teixeira até autorizou, no consistório da universidade para discutir esse tema. Tinham 15 pessoas. E foi mais de 500 convites. Meu filho foi. Teu filho foi, entendeu? Os principais interessados não estavam lá. Né? E você sabe que a gente fica com receio. Receio de quê? A gente quer o melhor para o bairro. Ali tem Hospital Guilherme Álvaro, tem clínica de repouso, tem residências, entendeu? Poxa, tem dias que você não consegue passar. Juizado de pequenas causas ali na frente. Exato. Mesmo. Entendeu? Tem dias que você não consegue passar porque eles tomam toda a Lobo Viana com Oswaldo Cruz. Fecha a sua rua para fazer aniversário para os seus filhos lá. O que acontece? E com som alto, né? Até altas horas da madrugada. O comerciante está vendendo, mas o cara às vezes vem com bebida de fora, para com carro de som. É complexo a questão, Por isso que está até o comércio ilegal. Porque eles param bicicletas lá com bebidas, eles vendem, aí levanta o porta-malas do carro, que é o tal pancadão, 2 da manhã. O carro vale 20 mil, mas de som tem 30. E é um pancadão, literalmente, que chega até a disparar o alarme dos outros carros. Entendeu? Isso 2 da manhã. Ou seja, não dá para entender. Isso falta o quê? Falta uma ação da administração e das polícias, da Polícia Civil, Militar e até a Guarda numa força-tarefa. Esse é um dos problemas. E outra, viu, Guto, Filete, amigos, eu não sou velho, não. Eu gosto de uma festa, eu gosto de comemorar, mas tudo tem um limite, porque a rua ela é pública, ela é de todos. Isso não significa que só um grupo ou um segmento acha que pode fazer o que quer, de forma alguma, entendeu? Então é só uma questão de ordem. Ordem é o mínimo. Muitas participações aqui no programa de hoje, com Douglas Gonçalves e Guto Brito, com muita alegria. A Cristiane, do Benê na TV, ela comemorou agora os 160 anos da Benê, fez um vídeo maravilhoso lá, tá bonita a Benê. Eu fui visitar nosso amigo Heraldo lá, que se recupera. O Heraldo se recupera. Eu estive na terça-feira, né? Terça-feira agora. Já teve alta? Já alta? Vai ter alta hoje, o Heraldo que teve 2. A Noemi foi gigante, porque ela percebeu que ela estava passando mal e parece que o SAMU estava demandando um pouquinho, aí pegou um táxi, veio aí para beneficência, aí teve a primeira parada e a segunda parada, era um estente que estava com problema, aí arrumou, ele já está bom, ficou incomunizido por um período, mas agora já está bom, falando tudo. O Heraldo, que é jornalista e advogado, também compõe a nossa bancada há muitos dias, está bem. E eu entrei nessa lá nova da Benê, primeiro mundo, hein? Tudo porta automática, tudo a Santa Casa Benê avançaram bastante, né? E ela fala, Douglas, concordo com você, medicamentos para esclerose continuam em falta. Aí. Um abraço para o Douglas. Como ela mandou no primeiro bloco, talvez não tenha visto o Guto aqui, mandou só um abraço para você. Não, mas extensivo ao Guto. Extensivo ao Guto, né? Lógico. Talvez que... Toda a bancada. Douglas, sob a lei do silêncio, em certos bairros não funciona. Liga para a guarda municipal, eles mandam acionar a polícia. Liga para a polícia, eles falam que é com a guarda. Então é aquilo que é complicado. É a Cristiane, jornalista. E todo mundo enxugando gelo, né? O Paulo Andro Costa, mande um abraço para o Guto Brito e para o Douglas Gonçalves. Você gostou da minha palestra ontem? Lógico, Paulo, sempre as suas palestras são excelentes. Paulo falou de São Vicente.
Vicente. Nós vamos trazer aqui o Paulo Costa e o Frutuoso, do Eros Clube de São Vicente. O pai do Alex, né? O Frutuoso, para a gente falar sobre Portugal, tudo isso. Adalgisa, bom programa. Vocês estão ótimos no programa, certo? Cheguei em casa agora, meus 2 gatos, eu doei 2 gatinhos para ela, estão no sofá. Bom programa para vocês, Douglas e Guto. Agora tem uma aqui que é engraçada. Tem aqui uma do Valmir Lopes, grande jornalista. Filete, tá certo, em 1959, o grupo revolucionário comandado por Fidel Castro e Che Guevara, como você falou, deu as tropas do ditador Fulgêncio Batista. Eu tinha esquecido o nome do Fulgêncio Batista. Em Serra Maestra. A briga foi em Cuba toda, mas em Serra Maestra que eles ficavam lá o Fulgêncio mandou atacar lá e eles resolveram. Um abraço para você e ao amigo Dodô do Agogô. Dodô do Agogô. Essa é uma alcunha, né? Que foi criada pelo meu amigo Valmir Lopes. Para você? Por que Dodô do Agogô? Apenas acho que por causa da rima. Um abraço do meu amigo de Douglas e Agogô do instrumento. Pra gente tocar o Agogô, Douglas? Não. Um abraço pro meu amigo Dodô do Agogô, meu colega de trabalho na Guarujá. O Douglas só que não é velho, hein? Mas olha, não, na Guarujá FM e na saudosa Serra do Mar. Meu Deus do céu, hein? Serra do Mar era do nosso amigo, do deputado Gastone Ritt, não é? Saudoso Gastone Ritt. Fiz muito programa lá, programa com o Sérgio Bacarai. As pessoas pensam que a gente chegou agora aqui, era programa da meia-noite às 4, Guto. Grande. Começava meia-noite e as pessoas erravam. Aí eu chegava meia-noite, Filete, você é o 15º. Roupalo de ouro, não é isso? De ouro. Aí eu pegava e ia dormir na minha casa, trocava de roupa, lá terno e gravata, acordava 3 horas da manhã. O Celcinho já não voltava mais. Aí 3 horas da manhã eu parava naquela rua do Gonzaga. Marcílio Dias, parava meu carro lá, um frio, né? Subia lá. Aí o Sérgio, falta só 2. Eu ficava meia hora esperando para falar, porque não tinha TV local, né? Primórdios da TV. Primórdios da TV, tinha a Cília de Maria, a Cília de Maria, lá na extinta TV Litoral, que hoje é Santa Cecília, do Grupo Mussi, né? E tinha a TV Mar começando, né? Começando, os programas eram gravados de madrugada. É uma loucura, né? Só se falar, ninguém acredita. A gente, falando da questão da lei do silêncio, é uma outra questão que a gente tem que discutir também. Por que não se leva as universidades para o centro histórico? Né? Lá no centro histórico, entre aspas, dá para fazer um barulho maior, né? Dá para fazer uma bagunça, entre aspas, mas uma bagunça do bem. Uma bagunça do bem, ok? Sem droga, sem excesso, né? Lá é o local próprio para isso. Porque você tem a universidade, terminou a aula, sei lá, tem ônibus, vamos pegar os ônibus, vamos fazer uma balada universitária lá no centro? Aí sem problema, gente. Aí você vai lá, põe o som alto, né? Brinca um pouco. Mas o que não dá é para você ali, numa área estritamente residencial, você fazer o que é feito ali, principalmente na sexta-feira, né? Então, é aquela velha máxima, o nosso direito termina onde começa o dos outros. E as pessoas não veem mais isso. Então, é aquela coisa que a rua é pública, eu faço o que eu quiser. Não, a rua não é pública, a rua é de todos. Então, você tem um direito de fazer até um certo ponto. Porque se você começar a incomodar a maioria, você tem que sair dali. Então o jovem, eu já fui jovem, sou jovem, né? O Douglas já foi, o Filete já foi, a gente gosta de uma brincadeira, de uma bagunça, mas com sabedoria e saber até onde a gente pode ir. Porque senão, gente, é a lei do mais forte, né? Então eu vou chegar lá com um grupo, não, aqui quem vai fazer a minha bagunça sou eu. Aí vai chegar um grupo maior e assim vai. E aí, casa que falta pão, todo mundo berra e ninguém tem razão. E quem perde é a cidade. Porque ali, como o Douglas falou, o preço dos imóveis vão cair, né? Tem os hospitais, tem o respeito ao próximo que não está havendo ali. A gente tem, por outro lado, em Santos, uma sociedade que é muito avessa a algumas coisas em relação a eventos, a festas, né? Vide a nossa aula da praia. Cultura do não. Né? Então a gente também tem o outro lado. Então o poder público e a sociedade tem que conversar para a gente chegar no equilíbrio. Porque Santos é uma cidade turística. Se Santos quer ser realmente lá na frente uma Barcelona, uma Miami, ela tem que saber compor para atrair esse turista
né? Para que esse turista venha aqui sabendo que há opções, que ele pode ir para uma festa, que ele pode, enfim, como todas as cidades grandes do mundo fizeram, se reinventaram. E onde que eles se reinventaram? Em locais degradados, em locais onde ninguém mais queria ir. Então vamos criar um universo propício para investimentos, por exemplo, no centro histórico, no mercado. Puxa, o mercado é tão bonito ali, você poder chegar de barco, né? Você poder ali ter balada, você poder ter restaurantes, bares, ali sim, tudo bem. Agora, na universidade, gente, acabou a aula, vamos se divertir em outro lugar, sabe? Você sabe, Guto, você tocou também num outro assunto que eu não quero invadir a pauta do programa, nem a apresentação do amigo Filete. Vai ter um furo aqui, daqui a pouco, um furo de reportagem. Então tá bom. Então antes do furo de reportagem, eu falo, você sabe qual é o meu sentimento? Eu sou santista, nasci aqui, amo essa cidade, amo essa região. Trabalho em vários locais, em várias cidades, então não tem problema nenhum. Graças a Deus sempre trabalhei por aqui. Mas eu observo que um dos grandes problemas da nossa região é a vaidade, Guto e Filete. Tem vaidade? Tem vaidade? Tem muita vaidade. Por executivo ou do legislativo? Eu vou citar alguns órgãos, vocês vão entender. Quer dizer que tem vereador que fica se penteando, passa gel. Não, isso é de não menos. É esse tipo de vaidade. Não, isso é um metrosexual. Isso é cada um. Metrosexual. Veja bem, você tem a Agência Metropolitana, você tem o CONDESB, que congrega os 9 prefeitos, você tem a UVEBS, que congrega 134 vereadores, e você tem agora a Inova Baixada. Olha só quantos órgãos que você tem. A Inova, quem é a Inova? A Inova são representantes de vários segmentos. Né? Teve o lançamento do Sesc, estava o Mourão, estava o Walter Suman. Eu gostei, né? Porque eles estão pontuando que a gente pode crescer. É um começo, né? Tudo bem. Mas escuta, é mais um órgão que foi criado. Então, mas não é cargo, por exemplo, a GEM, o João Vilela ficou aqui no programa com o Edmundo Mesquita, criticando, tal, mas aí todo mundo está ganhando lá, né? Agora, por exemplo, na Inova ninguém tem gente ganhando. Não, mas aí a questão é uma incubadora eu quero dizer para você que essas instituições, elas existem, elas não atingem a sua finalidade. Essas lideranças dessas organizações, dessas associações, dessas entidades, deveriam sentar e discutir as demandas da nossa região. Eu vou pontuar algo aqui que me deixa preocupado. Quem foi o coordenador da campanha do João Dória aqui na região? Prefeito Alberto Mourão. Sim. Até agora o Dória veio aqui na nossa região? Veio num evento aí no Mendes Convention. Veio? Não veio. Cadê a liderança do prefeito Alberto Mourão, que esteve aqui no seu programa, eu inclusive assisti, terça-feira passada, para poder tentar resolver os problemas da nossa região? Ah, mas Douglas, ele assumiu agora. Tudo bem que assumiu agora, mas a gente não pode perder tempo. Mas no interior já foi, né? No interior já foi, né? Agora, eu fiquei estarrecido de ver a reportagem de capa da Veja São Paulo falando algumas verdades, mas ampliando algumas mentiras, entendeu? E aí, mais uma vez, a nossa região passa a ser relegada a terceiro plano. A gente tem aqui o polo petroquímico, o maior porto da América Latina, praias belíssimas, cidades planas, ou seja, próxima, região próspera, mais próxima da principal capital do Brasil. E a gente não tem ninguém que lute por essa região. Alguma coisa está errado. E nessa questão aí, Douglas, são 4 entidades que todo mundo participa das 4 entidades. E ninguém resolve nada. Também, né? Então, tá lembrando muito a liderança do boxe, né? Porque tem a Associação Mundial de Boxe, tem a Federação Mundial de Boxe. Então, quando você quer dividir o poder, então você vai... eu não consigo brincar ali, então eu vou brincar com a minha aqui. E os problemas continuam aumentando. Você não vê efetivamente os problemas da cidade que são falados, da região, que são falados há 30 anos, resolvidos, né? Então, alguma coisa de errado ou alguma mudança tem de haver nessas entidades. Ou elas têm que acabar, ou elas têm que realmente serem cobradas por um serviço, por resultado, né? Porque é legal você ter uma reunião, né? Uma vez por mês, né? Você tem lá a reunião, café da manhã, bonito, né? É só para cafezinho e bolacha. E bater a imprensa vai lá, bate foto. Muitos prefeitos não vão, mandam representantes, exatamente. Né? Que não tem poder de decisão. E aí, quando o prefeito X está na presidência, os outros esvaziam, porque é a questão do ego, né? Puxa,
não dá brecha para ele, não, porque ele tá saindo muito aí, tá aparecendo muito. Você quer ver, Guto, pontuar um assunto só. Não é importante o aeroporto metropolitano? Eu acho que é importante. Que não é só importante para Guarujá, não é só importante para Santos, é para toda a região. Se o Condesb, com os 9 prefeitos, hoje quem preside é o prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício, chamar os prefeitos, vamos lá, vamos chamar os nossos deputados, nossos representantes, vamos bater na mesa para ser o mais rápido possível, que o aeroporto é importante para a região. Isso mostra a força política de uma região próspera, que é a região metropolitana da Baixada Santista. E outra, era a Baixada Santista, região metropolitana da Baixada Santista, Costa da Mata Atlântica, Só vai mudando de nome. Entendeu? Essa questão do aeroporto é clássica. Ó, Guarujá, que é um aeroporto, Praia Grande, que é um aeroporto, Itanhaém, que é um aeroporto. São diferentes. 3 aeroportos e não tem nenhum. Sim. Esse é um exemplo clássico. É que é diferente, né, Guto? Mas não é diferente. Vamos pensar grande. Não interessa. Não. Guarujá não pode ser carga. Não tem por isso que a gente não tem um aeroporto. Porque tem. Porque tem que ter o de carga, porque tem que ter o de passageiro, porque tem que ter não sei o quê. Tem que ter um aeroporto. O Mourão não conseguiu guias ambientais ainda. Então, nós não temos um aeroporto metropolitano em pleno século XXI, gente. O estrangeiro que vem aqui não entende. O maior porto da América Latina não tem um aeroporto ao lado. Agora, Guto, o que você falou, eu concordo. Agora, rapidamente, o de Itanhaém, ele parou de ter a sua funcionalidade porque diminuiu as atividades da Petrobras na exploração de petróleo nas plataformas que estavam próximas a Itanhaém. O de Praia Grande está esperando a guia dos índios, a última guia do Ibama. Que não é um investimento da prefeitura, é um investimento particular, que é inclusive do grupo do André Ursini. Que é o Complexo Andaraguá. Agora, é outra coisa, falta um licenciamento federal. E aí que está, cadê os nossos representantes para poder auxiliar esse empreendimento? Cadê os representantes que passaram aqui, foram eleitos na última eleição e que levaram um caminhão de votos e não retornaram e nem pisaram aqui? E prometeram que iam viabilizar os projetos, né? Exatamente, não vieram aqui. Eu conheço o André Ursini e o projeto Andaraguá, o complexo aeroporto industrial, ele falou, fiquei assim, boquiaberto, Guto. São 15 mil empregos diretos e mais de 20 mil indiretos. Olha só como vai ser a nossa região, com a proximidade da imigrantes, com o porto, ou seja, tudo isso. Aí eu falo, voltando ao Mourão, que foi o coordenador da campanha do Dória, cadê o BRT para poder ligar as cidades do litoral sul? Até Peruíbe, né? Exatamente. Tem que pensar grande, até Peruíbe. Olha só, então são essas coisas que eu, como jornalista, não esqueço. Até brincando um pouco, a minha HD ainda está funcionando. Só que, poxa, opinião, a gente ficou mais de 13 anos, o balanço geral, a gente participa de vários programas, eu tenho os meus programas, é incrível, os problemas são os mesmos. Com todo respeito, sem citar nomes, né? Mas existem muitos inaptos à frente de cargos tão importantes e que não conseguem dar resposta à população. O aeroporto de Itanhaém, como você falou, diminuiu a questão. O de Praia Grande é uma pena, porque está 12 anos brigando com guias, põe índio itinerante, tira índio e tal, confusão. E o do Guarujá é o que está mais próximo de sair, que é o aeroporto de Tem 3 e não tem nenhum. Agora, não tem nenhum. Se você é um investidor, você vai investir o teu dinheiro aqui? Não vai. Vai para Campinas. Um rápido exemplo. Vai para Campinas, Ribeirão Preto. Um rápido exemplo. Santa Catarina. Navegantes, tem o Rio Itajaí, tem 2 municípios portuários, como se fosse Santos e Guarujá. Os 2 têm aeroporto. Os 2 têm aeroporto. Então não vem com esse papo que o aeroporto não pode, porque tem... Os 2 municípios têm aeroporto. Então quando existe vontade política... Faz. Lógico. Bom, o Passarinho está falando hoje aqui, grande Passarinho, parabenizando. Hoje é aniversário do Fred Mercury, né? Seria aniversário do Fred Mercury, né? Agora, antes do aniversário do saudoso Fred Mercury, o Passarinho ficou triste, não ficou? Com o Palmeiras? Não, com o Flamengo. Mas o Passarinho é palmeirense. Então, mas o Flamengo bateu. Pássaro, você gostou do Mano? Essa é uma boa pergunta. Pássaro é Mano do Mano? O Sérgio Maracini, o grande Maguila Branco, está mandando um abraço para vocês aqui. O Ricardo Pérez, sambista também. Grande Ricardo. Vamos lá. Bom, o grande furo de hoje é que na região do Praia Palace vai ser construído um shopping gastronômico, né? Um shopping gastronômico. Então vai ser aqueles bosques já gastronômicos, não sabendo se a prefeitura aprovou, mas vai ser construído um shopping gastronômico. Aqui a gente fala, como eu falei que o Novo procurou o João Vilela para ser candidato a prefeito, como eu falei do Bacará,
uma semana antes da imprensa divulgar que o segurança tinha dado 6 murros e 7 joelhadas, enfim. Então é aquela questão, esse é um furo lá, Praia onde era Palace Praia ou Palace. Avenida Palace? Não, Praia Palace, Onde tinha Pink Panther. Do lado Praia Palace do lado do Baba Américo. Do lado do Baba Américo, do Análise Praia Clínicas Palace, ali. o cinema. Vai ser um shopping gastronômico, aqueles boxinhos e tal, vai ser construído lá, né? Ninguém comunicou, mas nós já estamos comunicando aqui, né? Temos também o meu amigo Marcelo Dias, da Rádio Ômega. Opa. O Pepe aconselhou Neymar ontem aqui na Rádio Ômega só jogar futebol, né? O meu amigo José Augusto falando que nós temos que falar um programa falando do centro de Santos, né? Se der tempo, a gente... O Alcino, parabéns. O Valdemar, parabéns, Eduardo Filete e a editoria TV Com pela coragem de abordar temas difíceis que são pouco abordados. Não, o jornal abordou hoje também e tal. Então não é nada disso, mas estamos tentando fazer um programa mais alegre com temas da cidade, né? A Regina Célia mandando um abraço para vocês. Obrigado. O Douglas Porto, radialista, também está aqui. Xará. O Ferrugem, Santista Ferrugem. Temos que encerrar o programa passou que pena. rápido, né? Mas você fala muito, Filete. Considerações, tu também falou muito também. Pode dar suas considerações finais, ainda tem um tempo ainda. Não, né? tempo não. Ali a produção está encerra. Eu só quero agradecer a participação, rever meu amigo Guto. É pré-candidato a vereador, Douglas? Ou está pensando? Não, eu não estou pensando, não. Eu vou emprestar o meu nome para a sucessão. Já sabe o partido ou está estudando? Não sei ainda. Né? Para a sessão municipal. Tem que decidir até quando? A vereador. Até março, tem tempo. Né? Até março. Tem tempo. Eu gosto, eu posso falar. Eu sou da cidade, gosto da cidade. Acredito que tenha colaborado quando estive vereador e pretendo retornar. Óbvio que isso depende da população. Vamos perguntar para o Guto se ele é pré-candidato ou não? Pode perguntar. E é um grande nome, hein? É um grande nome. Guto. Eu sou jornalista, por enquanto. Eu sou jornalista, eu quero ficar. Jorge Hasselman também é jornalista. Eu sei, eu quero ajudar, a minha cidade, como o Douglas falou. Sim. Eu acho, para encerrar, eu acho que Santos, a cidade, precisa andar de mãos dadas com o Santos Futebol Clube. Eu acho que é o grande projeto que o próximo prefeito tem que abraçar, é juntar esforços com o Santos Futebol Clube, porque Santos tem a cidade tem o time. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra. Eu agradeço, Douglas Gonçalves, Filete, a você, telespectador em particular. O Rick Santos também está vendo o programa. A doutora Joana também está vendo o programa lá de São Vicente. O Luiz Vacante de Miami. Vocês pensam que vocês estão falando de Miami, ele está lá em Miami, né? Alô, Miami. Tá certo. Bom, queria agradecer a todos, né? O Douglas Gonçalves, obrigado. O Guto Brito, 2 pré-candidatos, será que 2? 1,5 e tal. Pré-candidato é por sua conta aí. Eu aumento, mas não invento, hein? Até agora eu acertei as coisas que eu estou falando aqui, a gente acertou, entendeu? Pai Filete. Pai Filete aí. Bom, temos que encerrar o programa. A verdade sempre aparece, né? Nem sempre a melhor defesa é o ataque. Respeite sua família. Toda ação tem uma reação. Boa tarde a todos. Continue com a nossa extensa programação da TV Com. Muito obrigado.